Senhor. Podemos sentar, você também aí em sua casa, nos acompanhando pelo nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil, que aos domingos temos esse horário das 10 horas para acolher aqueles que nesse momento ainda não puderam retornar. E durante a semana, de segunda a sábado, o horário transmitido é o horário da missa às 15 horas. A igreja, como mãe, ela vai nos gestando para a eternidade. A nossa mãe nos gestou para este mundo. A igreja está nos gestando para o mundo que nos aguarda, a nossa pátria definitiva, o céu. E a igreja, no seu amor, prepara a liturgia de uma maneira tão rica, organizada para que cada um de nós celebremos cada movimento da ação de Deus de maneira particular na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos lembrar, iniciamos lá na quarta-feira de cinza, todo o retiro quaresmal, depois a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aí caminhamos no tempo pascal, a maravilha da espiritualidade pascal que nos trouxe a igreja se organizando, as primeiras comunidades, as primeiras paróquias e os apóstolos pregando e organizando a comunidade, e mais pessoas se convertendo. E uma pregação de Pedro converteram 3.000 pessoas. E o tempo pascal, e assim se foi, e nós chegamos ao momento em que Cristo confiou a igreja, a continuidade da igreja, aos apóstolos, ao povo e a cada um de nós, quando celebramos a festa da ascensão do Senhor. Jesus subiu ao céu e disse: assuma a minha igreja de agora em diante, ide a todos os povos e fazei meus discípulos, todos os povos, e confirmando-os com o sacramento do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a igreja traz outro momento especial, que é o início da igreja, que não mais olha apenas para ela, mas a igreja que nasce missionária com a festa de Pentecoste. Os apóstolos que estavam cheios de medo, ali com a comunidade, medo de serem mortos porque mataram Jesus, com a vinda da graça, do carisma do Pai e do Filho, do amor, da relação amorosa entre o Pai e o Filho, que gera o Espírito Santo, encoraja os apóstolos, e nasce a igreja missionária. Celebramos os nossos medos, a libertação dos nossos medos. Então, não poderia ser diferente. Após esse caminho litúrgico, o próximo domingo de Pentecoste é a celebração da Trindade, a Santíssima Trindade. O nosso Deus não é solitário, o nosso Deus é comunitário, nosso Deus é comunidade. E é a oração que nós rezamos no início de toda oração e também no final, e fazer bem feito, essa oração que protege o corpo, que protege a mente, que protege o olhar, que protege o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso caminhar. E quando rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer bem feito. Aliás, tudo que você separar para Deus, separe o melhor. Lembre de Abel e Caim. Abel pegou o melhor fruto lá da árvore, e Caim pegou um fruto que estava bom, mas que já tinha caído no chão. E Deus se agradou da oferta do dízimo de Abel, porque não deu o que estava no chão,
mas deu o melhor. Então, tudo que for para Deus, separa esse tempo da missa. Venha por inteiro. Se você separou para devolver a Deus, Ele não te pertence mais. Que negócio é esse de eu separo, depois eu quero de volta? Hein? Ou não vem por inteiro. Então, o que é para Deus precisa ser o melhor. Celebrar a Santíssima Trindade, eu posso perguntar, mas padre, eu que estou cheio de desafios, dificuldade, o que tem a ver a Trindade com a minha vida? Com a pandemia? Tem tudo a ver. Tem um santo da igreja que estudou a Trindade, teve experiência maravilhosa, chamado Agostinho. Santo Agostinho nos deixou inclusive um tratado de Trinitate, sobre a Trindade. E Agostinho busca uma compreensão, pois a Trindade não é para ser explicada, a Trindade é para ser compreendida, amada e vivida. E Agostinho dizia, a Trindade tem tudo a ver com a vida do nosso cotidiano, é o nosso Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, conhecer a Deus é conhecer a si mesmo, pois nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. Lembra Agostinho que não podia ser diferente, dizia Agostinho. Para se relacionar numa relação amorosa, é preciso ser a mesma natureza. Acho que ninguém tem dúvida, né? Precisa ser a mesma natureza. Por isso ele compreendia que Deus é três pessoas que se relacionam na mesma natureza divina, formando um único Deus. Vamos trazer para a nossa vida um exemplo. Você acha que um cachorro, um gato, animais aí de estimação, ele pode amar como você ama ele? Tem gente que acha que pode. Jamais, jamais nós poderemos amar e ser amado na mesma natureza, a nossa natureza humana. O cachorro responde aos instintos, se agrada, ele abana o rabinho. Tem gente que fala filho, filhinho, vai, que pai que deve ser esse que gerou o cachorro, né? Ou seja, um animal. Outra dica, o cachorro lá na China, como que ele late? Au, au, au. E no Brasil, au, 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 também. Não tem relação. A relação de amor, ela é na mesma natureza, lembrava Agostinho. Então, Deus se relaciona entre as pessoas. O Pai, e lembramos a criação, o ato criador. O Filho, a salvação. Como hoje no Evangelho João nos lembra, Deus amou tanto o mundo, que abriu mão do seu Filho, que não veio para condenar. É outra conversão. Tem gente que tem medo de Deus e chega até a profanar dizendo, ai, Deus castiga, olha, não fazer isso porque Deus castiga, como se Deus fosse um fiscal, né? Está fiscalizando. Quem ama Ele, é bom lembrar, se você amar a Deus ou não amar, Deus não vai mudar, Deus é imutável. Você acha que, não, agora eu me tornei bonzinho, boazinha, agora Deus vai se tornar bonzinho comigo. Cai nessa não. Deus é bom na sua essência. O seu comportamento e o meu não muda Deus. Deus é imutável. Lembre-se disso. Jesus disse, eu sou aquele que sou. O seu comportamento, bom ou pior, não muda o que Deus é. Deus é amor. Agora, a minha escolha, que eu devo saber, ela traz consequências boas ou más. Então o Filho, o Redentor, o Salvador, essa relação de amor do Pai e do Filho gerou o Espírito Santo, gerou para nós. Jesus que envia, eu não vos deixarei órfãos. Olha o amor salvador. Eu não deixarei
sozinhos. Eu e o Pai enviaremos o nosso Espírito, o nosso carisma, o nosso amor. Vai ser a nossa memória, João 14, conferir em casa. Vai ser a nossa memória que vai lembrar tudo o que eu vos ensinei. Será o paráclito, o advogado. Não é para advogar das besteiras que a gente faz, aí depois quer que Deus resolva. Não, advogar a vontade da Trindade, a vontade do Pai, do Filho. Ele vai advogar para que nós possamos fazer a vontade dEle. Assim, Agostinho nos deixou tão compreensível que não foi fácil. Tantos homens e mulheres que a igreja reconhece como doutores da fé, da doutrina, que dedicaram a sua vida para facilitar a profissão de fé para todos nós. Teve hereges que brigaram e tal. Um deles dizia que Cristo era o Pai disfarçado. Que lá na cruz, o Pai estava disfarçado através do Espírito, depois o Espírito deixou o Cristo sozinho. Né? Então, foi todo um caminho. Hoje é um dia para nós rezarmos por esses doutores da lei, ou melhor, doutores da fé, como Agostinho, que facilitou tão bem a compreensão da Trindade. Não é para ser entendida, é para ser amada, vivenciada. Jesus fala da Trindade. João, temos tantas passagens no Evangelho de João, uma delas Jesus fala que a Trindade é transparente. Uma relação amorosa, ela precisa ter a transparência. Jesus diz, tudo que é meu é do Pai, tudo que é do Pai é meu. O Pai sabe tudo o que eu faço e eu sei da intenção do Pai. Nós compreendemos muito bem numa relação amorosa, na família. Transparência, como que pode? Vamos lembrar, um casal que o marido, a mulher, um não sabe o que o outro ganha. Ou, ainda pior, já pensou numa família, um casal onde o marido não sabe a senha do celular da mulher e a mulher não sabe do marido? Os pais não têm a senha dos filhos que moram sobre o mesmo teto? Não digo depois que casa, vai morar em outro. Mas enquanto estiver debaixo do mesmo teto, a relação da Trindade, ela precisa ser transparente, pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Poder reconhecer como Moisés, que de joelho, ao receber os mandamentos com as tábuas da lei, Moisés se prostra até o chão e clama ao Senhor, reconhece a ação do Pai, o Deus clemente, o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o Deus paciente, rico em misericórdia. E ele admite, Pai, nós não merecemos, esse povo é cabeça dura. Ele não responde de maneira amorosa, mas tenha misericórdia. Caminhe conosco, mesmo que nós não merecemos, caminhe conosco. Vamos rezar também hoje ao Pai. Pai, mesmo que nós não merecemos, caminhe conosco. Como encontramos aquela jaculatória da pastoral da sobriedade. Me ame quando eu menos mereço, mas é quando eu mais preciso. Me ame quando eu menos mereço, mas é quando eu mais preciso. Paulo, o jeito de Paulo relacionar na Trindade a sua saudação. Olha o final da segunda leitura de hoje, que maravilha. Paulo diz, um jeito para a gente saudar. Começa em casa. Olha aqui, levanta um pouco mais cedo, uns 2 minutos antes, para fazer uma saudação caprichada, trinitária. Paulo saudava as pessoas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a ação, a força do Espírito Santo esteja convosco. Quem estava recebendo assim estremecia. É uma força imensa uma oração dessa, desejando a Trindade para o outro.
Deus amou tanto o mundo que abriu mão do seu Filho para nos salvar. E Jesus dizendo claramente sobre a sua missão: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E essa salvação que somos chamados a levar essa semana a todas as pessoas que encontrarmos. E é bom lembrar, o contrário do amor, o que é terrível para a Trindade não acontecer em nossa vida, existe alguns pecados. Precisamos lembrar. O terrível pecado da indiferença. A indiferença. E os indiferentes têm até dentro da igreja. Tanto faz, o Papa Francisco tem dito, olha, é melhor um ateu do que um cristão católico indiferente. Tanto faz. Nada me sensibiliza. Eu não ergo a palha para ninguém, não ajudo em nenhuma causa, não ajudo a comunidade a ajudar a outros. Mas também o individualismo, é eu. E eu começo a reconhecer que o futuro, uma juventude que vai caminhando tão individualista, até vai assim, já não consegue mais preparar-se para a sua vocação dentro da família, já precisa sair, morar sozinho, vai pagar um preço alto por isso, vai pagar. A juventude passa, né? E é nessa relação trinitária, família, Deus é família, que nós somos preparados para as nossas escolhas, Cuidado, para não se tornar uma pessoa indiferente, individualista, arrogante, egocêntrica. Tudo isso vai na contramão da Trindade Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.